Podcast Rural. Olá pessoal, estamos aqui com o Podcast Rural, no seu Jornal Diário Rural. Hoje a gente vai falar sobre Estrada Estadual LMG 738 e quem vai prosear aqui comigo é o Marcos Antônio, produtor rural da cidade de Coromandel. Bom dia, Marcos. É Marcão, né? Bom dia, Francis. Bom dia a toda a sua audiência. É um prazer a gente estar aqui para poder falar sobre, como você disse, né, estradas rurais, né? Hoje é uma situação que afeta muito quem vive no campo, quem transita por ali, e nós estamos aqui para poder falar sobre isso aí. Bacana. Vamos fazer o seguinte, vamos começar explicando para o nosso ouvinte de Coromandel e região a importância, o tamanho dessa LMG 738, estou acostumado com a nossa daqui, mas é a 738 aí em Coromandel, né? Qual a extensão dela que está sem asfalto, ô Marcão? Ô Francis, hoje nós temos aqui uma rodovia de 34 quilômetros, né, que liga Coromandel, Douradinho e Santa Rosa. Mas claro que, assim, nesse caminho, nós temos muitas interseções ali, né, os galhos que a gente fala, né, municipais. Então é uma artéria de escoamento não só da produção de grãos, mas também da produção leiteira, né, que nós temos muitos pecuaristas ali na região. Entendi. E todo esse trecho aí, esses 34 quilômetros, sem asfalto? Sem asfalto, na terra, na poeira, há mais de 50 anos. Viu? Entendi. Bom, e você, juntamente com outras pessoas, então, da região, estão com um movimento para o asfaltamento dessa rodovia, que é estadual, não é isso? Com certeza, Francis. Primeiramente, eu vou fazer aqui só um contexto para a gente poder entender a situação. A gente diz que toda solução ela nasce de um problema, né? E eu tive na fazenda, que a minha família mora toda ali, nós temos propriedades ali também, e eu tive na parte da noite para poder dar um socorro para uma irmã. E infelizmente eu caí num buraco e não consegui dar esse socorro. Eu falei, poxa vida, nós que estamos aí figurando entre as 100 cidades mais ricas do agronegócio brasileiro, eu acho que nós merecíamos pelo menos um pouquinho aí de respeito, e esse respeito vem em forma de asfalto, né? Esses 34 quilômetros hoje, Francis, só para fazer essa contextualização, ela iria atender aí, para você ter ideia, mais de 4.100 pessoas que moram em toda a região ali. Nós não estamos falando assim de uma simples estradinha, de uma LMG, não, é uma estrada de vital importância, né? Principalmente para a arrecadação do município. Hoje Coromandel vive da arrecadação do agro. Hoje, a arrecadação do agronegócio em Coromandel corresponde a 90% aí, né, do que entra nos cofres públicos do município. Então, veja, quando a gente se depara com estradas intransitáveis, né, que eu até falo estrada, mas não deveria se chamar estrada, deveria se chamar rodovia, né, porque é estadual, e nós temos simplesmente aí pagando impostos, pagando as coisas, e não temos essa reciprocidade, porque tudo que a gente paga de imposto tem que retornar em benefícios, né, em serviços, né. E só para você ter uma ideia, no ano passado, Coromandel pagou para o estado de Minas Gerais 17 milhões de reais em IPVA. Então, ou seja, né, o meu IPVA dos colegas, aí a gente pegou e começou esse movimento. Esse movimento, ele começou de forma genuína, de forma natural, através de uma indignação de alguém que pegou um celular e estava passando por ali e mostrou a realidade. E isso acaba que caiu, né, também na realidade de muitas e muitas outras pessoas que falaram assim, não, chega, nós estamos cansados disso, porque se o agro corresponde aí, né, 90% da arrecadação do município, está na hora da gente pedir também o apoio dos nossos políticos locais. Então, nós criamos aí um movimento, e esse movimento começou justamente através dessa indignação. Construímos alguns grupos de WhatsApp, e essa ferramenta nos ajuda muito. Começamos a falar com os produtores da região, os produtores começaram também a entender e falar, não, realmente chegou a hora da gente pedir apoio, pedir o governo estadual que olhe por nós, porque qual que é o sentimento hoje aqui? É um sentimento de esquecimento. Um sentimento onde que o estado de Minas Gerais parece que esqueceu que Coromandel, né, está aí no mapa, porque é muito bonito a gente falar, não, está entre as 100 cidades mais ricas do agronegócio brasileiro, mas vamos tirar aí as percas,
né, dos produtores, caminhão quebrado, não é só de quem mora ali, de quem vive ali, mas também quem vive do agro, que são as lojas agropecuárias, as grandes marcas, né, que precisam e sabem que seus clientes estão ali. Então, veja bem, o impacto direto na vida dessas pessoas, quando a gente fala de 4.100 pessoas, são só pessoas da região que moram ali. E as pessoas indiretamente que vão ali para poder levar seus produtos, comercializar. Então nós estamos falando assim, não são simplesmente 34 quilômetros, né? Nós estamos falando assim, de 90% da arrecadação de um município, né? Então, criou-se esse movimento, a insatisfação popular com relação a isso, os produtores se abraçaram, os pecuaristas principalmente, porque essa região, Francis, ela abriga aí a bacia leiteira de Coromandel. Coromandel já figurou entre as principais posições da bacia leiteira do estado de Minas Gerais, hoje sofre por não ter aí míseros 34 quilômetros de rodovia pavimentada. Entendi. Marcão, vocês estão se reunindo, né? Já aconteceu uma primeira reunião, vai ter uma segunda reunião nessa sexta-feira, dia 31 de janeiro. Fala um pouquinho da primeira e a expectativa para essa segunda reunião, como é que vai acontecer? Maravilha, Francis. Foi o seguinte, nós, né, resolvemos fazer a primeira reunião, convocamos o pessoal que estava no grupo, na região do Douradinho. Nós fizemos, né, essa primeira reunião no sábado passado, e foram 34 pessoas no Douradinho, e na Santa Rosa foram 123 pessoas. Eu confesso que eu fiquei assim, eu fiquei encabulado, porque quando a gente convocou, e a gente sabe que mobilizar pessoas é difícil, mas quando eu vi 123 pessoas, pai, mãe, criança, vô, né, levou todo mundo, ir lá em pé, porque lá no lugar nós não tínhamos programado assim para ter cadeiras, essas coisas, o povo ficou em pé por mais de 2 horas nos ouvindo e rechaçando o que nós estamos falando, que nós estamos pedindo para o governo do estado, que é o quê? Respeito. E eu ouvi, Francis, e eu vou falar para você aqui, olhando para a câmera, eu ouvi o pedido mais simples do mundo, e isso aí, eu saí de lá com o olho cheio d'água, que uma senhora falou assim, ô Marcos, você sabe o que eu queria, o que é o meu sonho? É de poder tomar um banho aqui na minha casa, sabe? Entrar no meu carro, ir na cidade, fazer compra e voltar limpa. Mas eu não tenho esse direito foi arrancado de mim, por quê? Porque nós estamos aqui ilhados, nós moramos aqui já há mais de 30 anos aqui, e sempre foi desse jeito, nós temos que sair, toma banho aqui, sai, pega essa poeira danada, tem que passar na casa de alguém para poder se arrumar de novo, para tomar outro banho, para continuar a fazer as coisas que a gente ia fazer na cidade. Então, isso, Francis, encheu meu olho d'água, porque é a realidade que nós vivemos hoje em Coromandel. O Estado, infelizmente, está ausente nesse momento. E nós tivemos agora recente também esse pedido à comunidade para que a gente possa fazer uma segunda reunião. E nós vamos nos reunir, né, nesta sexta-feira, às 19 horas, lá em Santa Rosa, viu? E nós esperamos que as pessoas vão para poder nos ouvir, para poder falar conosco, para elas poderem entender que quando existe um movimento popular, né, o movimento político começa a se movimentar e as outras pessoas também começam a se movimentar, e os governos entendem que é um clamor da sociedade, de forma ordeira, de forma dentro da estrita legalidade, né? E nós temos os mecanismos aí para poder usar os mecanismos jurídicos, né? E o que depender, não só de mim, mas de toda a classe ali, dos produtores, nós estamos encabeçando isso aí para fazer, assim como o modelo de Paracatu, que é um modelo a ser seguido, né, de organização, um modelo que gera resultado, e é nesse modelo que nós estamos nos inspirando para poder mobilizar as pessoas e a gente conseguir esses 34 quilômetros de asfalto. Vocês vão conseguir, com certeza vocês vão conseguir. Marcão, inclusive aqui, posso até falar um pouquinho em nome da Associação dos Beneficiários da LMG 680, um movimento que há mais de 40 anos iniciou-se o projeto de asfaltamento, mas só em 2019 ele foi retomado com bastante força mesmo e partindo para a parte final. Então teve no meio desse caminho ainda a pandemia, que ficou com mais de ano parado, para que agora
realmente com a previsão de finalização de todo o asfaltamento para 2025, se tudo der certo. Na pior das hipóteses, depois da temporada de chuva 25-26, então a gente finaliza. E um trecho 3 vezes maior do que esse daí que vocês estão pleiteando. E ainda uma ponte gigante no meio do caminho que estava inacabada. Então a gente acredita que vai dar certo. Pode contar com o Francis de Oliveira, pode contar com a Rádio Diamante, com o Diário Rural. Mas eu queria que você falasse agora para aqueles nossos ouvintes e internautas que por um acaso perderam a data dessa reunião, né, que é agora nesse dia 31 de janeiro, de que forma que pode entrar em contato, né, buscar mais informações, pedir link para participar do grupo. A gente também vai disponibilizar aqui para dar esse apoio para vocês. Quais são, se já tem data marcada para outras reuniões e em quais locais são? Ô Francis, é o seguinte, nós, como estamos na fase inicial ainda, nós fizemos a primeira reunião e agora a segunda. Nessa segunda reunião, nós vamos justamente informar as pessoas como participar, como fazer as suas manifestações, né? Maiores informações o pessoal pode procurar no meu Instagram, o Marcão BR, ou tem o número do meu telefone também, está lá no link, a pessoa pode clicar. Mas você pode falar aqui também. Maravilha, nós vamos colocar aqui, o número é 34 99909 0097. Vou repetir, 34 99909 0097. O que acontece, Francis? Nós vamos ali, e é o que nós esperamos fazer nesses próximos dias, nós vamos criar um site da LMG 738, nós vamos criar um Instagram da LMG 738, vamos dar identidade digital para essa rodovia, para que a gente possa colocar tudo o que está acontecendo. E, né, seguindo os passos de Paracatu, e a gente conta muito aí com você, com o Francis Oliveira, com o programa aqui do Diário, para poder nos ajudar, porque, de fato, nós precisamos levar o desenvolvimento para Coromandel, para a região de Douradinho e Santa Rosa, sabe? Porque a gente entende que não só Coromandel, mas toda a região vai ganhar. E principalmente essas 4.100 pessoas que vivem ali hoje diretamente. Só para você ter ideia, Francis, nós estamos falando aí de uma área de mais de 58 mil hectares. São pessoas que moram ali, só de funcionários nas fazendas são 3 mil. E também eu tenho aqui para te falar que só na sede de Santa Rosa, vamos falar só da sede ali, são em torno de 500 pessoas que moram ali. Ou seja, juntando esse povo, tudo dá lá os 4.100 moradores diretos. E propriedades também, nessa região, são 900. Então, veja bem, nós falamos hoje, como eu disse, se Coromandel vive e tem arrecadação de 90% vem do seu agro, e nós estamos figurando no cenário brasileiro como uma das 100 cidades mais ricas do agronegócio, nós temos total direito e chancela para poder pedir que o governo estadual possa nos acompanhar, possa nos ajudar, né? Assim como Paracatu, que é um amplo celeiro do agronegócio, que precisa daquela rodovia que vocês fizeram, a LMG lá, né, para escoar as produções, Coromandel também precisa fazer essa ligação. Isso é uma artéria, né, para ligar não só as produções, para fortalecer ainda mais o agronegócio, mas para poder dar a dignidade das pessoas de poder tomar um banho em sua casa, vir à cidade e voltar limpo. Então, assim, é isso que nós falamos, é isso que nós queremos. E o pessoal que queira ir na reunião, nessa sexta, a partir das 19 horas, em Santa Rosa, nós pedimos que você vá, pedimos que você acompanhe, né? Principalmente o Diário aqui, que eu tenho certeza agora começa a acompanhar essa luta, e nós estamos juntos. Pois é, Marcos, o Paracatu Rural aqui em Paracatu auxiliou o pessoal aqui da LMG 680, que é um movimento popular, né? Surgiu da vontade dos produtores rurais. Depois disso aí, deputados estaduais, federais vieram juntos apoiando o governo do estado, e aí foi empresas também do agro da região, né? Todo mundo se mobilizou e aí conseguiu dar andamento. E é assim que a gente acredita, porque aí é um movimento que está saindo do povo, do produtor rural. E dessa forma a gente acredita que as entidades públicas, né, prefeito, Fernando e outros deputados também que têm aí o apoio da cidade de Coromandel, seja deputado estadual ou federal, pode também dar esse apoio aí a esse movimento e ajudar a concretizar.
não é uma coisa que sai da noite para o dia. Como aqui eu já te falei, demorou aí, tá dando aí em torno de 7 anos no total, só dessa última fase, né? Mas acredito eu que em poucos anos vocês conseguem resolver. O importante é começar. Começar e depois, para terminar, não fica difícil, porque é o povo que está à frente. E assim a gente acredita que vai dar tudo certo para vocês aí, viu, ô Marcos? É verdade, Francis. A gente acredita que esse movimento popular, assim como Paracatu, e agora surgiu aqui em Coromandel, né? Nós estamos aí junto com os produtores, junto com os moradores, com o pessoal que trafega ali. Nós estamos, assim, dando um gás a mais, porque, por exemplo, eu acredito que tem que ter um movimento popular e um movimento político. O que o nosso movimento político aqui hoje está fazendo? Eles aproveitaram a oportunidade que o vice-governador esteve aqui em Coromandel e entregaram na mão dele um pedido, né, com as informações e tudo. Ou seja, eles estão fazendo a parte dele nesse sentido da parte política, que é uma parte mais sensível, né, que a gente tem que ficar aguardando, né, e tudo. Agora, o movimento popular não pode cruzar seus braços. É ele que vai dar toda a sustentação para que esse pedido também do movimento político possa incorporar, né, e poder, a gente fala aqui no interior, engrossar o caldo, né? Então nós precisamos sim que o movimento político funcione e o movimento popular também comece a entender que ele tem que se organizar ainda mais através de associação e fazer a coisa acontecer, né? Bom, Marcos, muito obrigado mesmo pelas informações, tá? Conta com o Diário Rural. Todas as outras próximas reuniões, entre em contato com a gente com antecedência para a gente ajudar na divulgação. E qualquer outra informação, me chama para a gente fazer esse bate-papo aqui, que é importante para a cidade de Coromandel e região, tá bom? Já quero aproveitar de fazer um convite. Você vai ser o nosso embaixador da LMG 738, sabe por quê? Porque eu vi a luta de vocês aí, eu sei o tamanho que é a audiência aqui do Diário, e eu agradeço demais pelo espaço, pela força, e tamo junto. Muito obrigado. Eu que agradeço, um bom dia para você e para todos aí. Valeu. Se você quer ser uma pessoa feliz, precisa olhar para cada problema pelo ponto de vista de Deus. Pessoas felizes possuem perspectivas mais expandidas. Elas veem o todo. Quando você não vê as coisas através do ponto de vista de Deus, você fica desencorajado, frustrado, infeliz. Não importa o que esteja acontecendo em sua vida. O bom, o ruim, o feio. Deus está elaborando um plano. Paulo sabia disso. Ele diz em Filipenses 1:12: Meus irmãos, eu quero que vocês saibam que as coisas que me aconteceram ajudaram, de fato, o progresso do Evangelho. Desde que Paulo se tornou cristão, em seu caminho até Damasco, ele sonhava algo grande. Ele queria pregar em Roma, o centro do mundo naqueles tempos. O seu sonho era pregar o Evangelho na cidade mais importante do mundo. Mas Deus tinha outra ideia. Ao invés de enviar Paulo a Roma para pregar, ele o fez um prisioneiro real de César, que era Nero na época. Nero era o mais perverso e maldoso possível. Como um prisioneiro real, Paulo, acorrentado às guardas reais 24 horas por dia por 2 anos, o guarda então era trocado a cada 4 horas. Ou seja, em 2 anos preso, ele pregou para 4.380 guardas. Quem é o verdadeiro prisioneiro aqui? Quem havia feito o público cativo? Esse não era o plano de Paulo, mas o de Deus, desde o início. Há 2 resultados desse plano que nós conhecemos com certeza. Filipenses 4 diz que, em 2 anos, alguns da própria família de Nero se tornaram crentes por conta do testemunho de Paulo na corte real em Roma. Além do mais, é difícil fazer alguém como Paulo parar. Na prisão, ele era forçado a permanecer calado e, como resultado disso, ele escreveu a maior parte do Novo Testamento. E eu imagino que deve ter tido maior impacto, né? A sua pregação no Coliseu, ou os livros que ele escreveu, como a Epístola aos Romanos, 1ª e 2ª Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Colossenses. Esses 7 livros têm revelado Jesus a milhões de pessoas ao longo dos anos. Paulo sabia que Deus tinha um plano maior. E ele conseguia ser feliz porque via o que Deus estava fazendo através do seu problema.
Sempre que você tiver um problema que está começando a lhe colocar para baixo, você precisa fazer o que Paulo fez: aprender a vê-lo do ponto de vista de Deus. Pergunte assim: o que Deus está fazendo aqui? Qual é a situação como um todo? Qual é a perspectiva maior? Então você será capaz de enfrentar o problema com fé. Esse devocional faz parte do plano de estudos Hábitos de Felicidade do aplicativo bíblia.com. Muito obrigado pela sua atenção, Deus te abençoe e até o próximo encontro. Tchau, tchau. Acordo de manhã para prosear no mundo do campo, as notícias escutar. Vem com a gente em toda a região com o seu programa Paracatu Rural. Tem notícias, informação e o mais importante, sua participação. Programa Paracatu Rural. Programa Paracatu Rural.